é melhor saber e não precisar do que você precisar e não saber. E se você, professor, tem segurança, confiança em prestar algum atendimento de primeiro socorro dentro da sua unidade escolar, dentro da sua escola, o índice de acidentes que acontecem nas escolas são altíssimos, diariamente. Né? E essa temática com relação a você, professor, ter segurança, ter confiança para prestar primeiros socorros é muito importante. A gente vai estar trazendo aí diversas temáticas com relação a primeiros socorros com foco nas escolas. Anteriormente, no vídeo anterior, nós falamos da Lei Lucas, né? Agora eu venho trazendo aí com relação à confiança e a segurança de você, professor, poder estar prestando atendimento de primeiros socorros dentro da sua unidade escolar. Independente do público, seja ele infantil ou juvenil, é um público que está muito exposto a diversos tipos de acidentes. Até é um público ativo, né? Então, um público com muita energia, digamos dessa forma. Um dos momentos que mais é propício a acontecer esses tipos de imprevistos, né? No caso, tipos de acidentes, é no momento da recreação. Né? Daquele intervalo, onde o aluno ele vai ter um tempo ali para ficar mais à vontade, né? Não sai do ambiente da sala de aula e está ali no pátio, seja no ginásio, seja em qualquer refeitório, auditório, praticando alguma atividade, que criança é dessa forma. Então, é um momento muito suscetível para que estejam ocorrendo aí acidentes. E, devido a isso, é extremamente importante que os professores, não só os professores, inclusive eu falei no vídeo anterior, quem não assistiu, vê aí que é o vídeo relacionado à Lei Lucas, né? Não só apenas os professores, você professor, mas também você funcionário, né? De outro, que ocupa outro cargo dentro da instituição. Né? Qualquer tipo de colaborador que seja você, que exerça alguma função dentro da escola. Então, não só os professores, mas para você também, que é colaborador da instituição. É extremamente importante que você tenha um conhecimento básico em primeiros socorros. Esse cenário escolar, tem alguns tipos de acidentes que são muito comuns, na verdade. Né? Dentre eles, a gente tem desmaios, quedas, convulsões, pancadas e tantos outros tipos de situações que acontecem diariamente dentro das escolas. E são situações que ocasionam pânico, que ocasionam estresse, né? Essas situações. Uma situação em que eu vou relatar para vocês uma situação específica que eu vivenciei, né? Enquanto profissional do SAMU, prestando atendimento dentro das escolas. Que assim foi uma situação delicada. Inicialmente eu prestei atendimento a uma criança específica, não vou relatar aqui para vocês, é muito importante isso. E eu prestei atendimento por diversas vezes, né, para essa criança específica. Sempre a gente era solicitado porque acontecia um pequeno deslize, poderia acontecer um trauma com essa criança. Então, aconteceu por algumas vezes e eu vou falar aqui para vocês. Dentro dessas situações todas e causa aquele pânico, aquele transtorno, o que é que causa isso? Principalmente, não só vai causar esse transtorno para você enquanto funcionário, professor da instituição, mas também a todo o alunado, né? E os demais profissionais que fazem parte da instituição. Causa pânico, apavoramento, né? É um cenário tenso, seja uma coisa básica, até uma coisa básica, um simples desmaio, né? Já que desmaio tem diversas causas, diversas situações que podem ocasionar o desmaio. Então, o simples desmaio, se for por algo, digamos, básico, vai ocasionar aquele pânico, aquele cenário de estresse. O estresse que eu falo é um estresse de que ele é evidenciado devido ao pânico que se passa naquele momento. É um estresse de que, eu não sei o que fazer naquele momento. É tão estressante esse cenário, né? Tão tenso, que até para arriscar, para pedir ajuda, pedir socorro, se torna uma ação ali bem complicada de a gente poder conseguir focar especificamente naquilo para poder tá solicitando o serviço. Isso tudo porque desestabiliza o nosso emocional. Isso é algo que eu considero normal, até porque não somos robôs, nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a eles e nem somos obrigados, nem também temos
a resistência de superar, de lidar com determinados cenários, né? Então, nesse momento, algo que é muito importante de você tentar, né, se não conseguir, tentar de todas as formas, diante de um cenário desse, que vem a acontecer, seja uma queda, seja um desmaio, o aluno lá sofreu apagada na cabeça, né, vômito, mal-estar, crise convulsiva, um engasgo, né, tantas outras situações que possam vir a acontecer. Então é extremamente importante que você mantenha a calma. Ah, é fácil? Não é fácil. E como que eu vou conseguir chegar a um momento de conseguir me conter minhas emoções, né? Com conhecimento. Especificamente com conhecimento. Conhecimento associado a algumas situações, a algumas vivências, você com certeza vai conseguir lidar e superar, na verdade, lidar, né, e controlar o cenário diante dessa situação. Uma situação de pânico, de estresse, de tensão, certo? Você manter a calma é o primeiro passo para que você consiga prestar um atendimento posteriormente de forma qualificada e eficaz, independente da causa do acidente, do incidente, do imprevisto que aconteça dentro da sua escola. Então, manter a calma é muito importante. Nesse cenário, que vai ocasionar aí, pânico, o estresse, e vai fazer com que você não consiga manter o controle para dar o primeiro passo ali, um pró de prestar atendimento. Diante disso tudo, o que mais importa é a gente tentar manter a calma. Manteve a calma, não é fácil, como eu já falei, mas esse é o primeiro passo. Deixa eu falar para vocês aqui com relação a alguma situação que venha a acontecer dentro da escola que necessite ser prestado primeiros socorros. Após você conseguir manter aí um certo controle, né, de todo o cenário, até porque nessa situação é comum aglomerar mais pessoas, né? A gente tem de exemplo aí nas ruas, quando acontece algum acidente, a quantidade de pessoas que se aglomeram, né, naquele cenário. Então, na escola não é diferente, ainda mais complicado, mais tenso, está num ambiente fechado, com um público ali, cada um público lado a lado, né? Não um público disperso. Então, nesse cenário, diante dessa situação, você manter a calma e controlar esse cenário é importante. Na sequência, você liga para o serviço especializado, né, da sua região. O que nós temos de serviço especializado de maior referência no nosso país é o SAMU 92, né, o qual eu tenho um pouco de experiência, de vivência, né, nessa área, né? Só em um dos serviços eu atuei nele durante 5 anos. Já dou aula nesse segmento há mais de 10 anos. Tanto atuei em serviço do SAMU em cidade interior, como também em cidades um pouco maiores, né? E tenho várias lições assim, de vida que eu adquiri nos atendimentos. Então mantém a calma, controla o cenário e liga para o SAMU. 2 serviços são referência, né? SAMU 192 e o segundo serviço é o serviço dos bombeiros militares, né? 193. Ah, mas na sua região, né? Na minha região não tem, Carlos. Na minha região não tem serviço de SAMU nem bombeiro. O que é que eu posso estar fazendo? Então, se não tem SAMU nem tem bombeiro, você vai ligar para o serviço de saúde, referência da sua cidade mais próxima, seja a unidade de saúde, o posto de saúde, o hospital local. Então, você busca o socorro onde o socorro, de certa forma, existe. Quando a gente chegava, eu juntamente com os outros colegas de equipe, éramos acionados para prestar o serviço, né, prestar atendimento. Quando a gente chegava lá na unidade escolar, o que nos chamava a atenção era o pânico que existia dentro da escola por parte dos profissionais, né, da escola e também como eu falei que é um cenário um pouco mais complexo devido ao público, e também dos próprios colegas, né. Esse atendimento ele se tornava um pouco complexo por conta de lidar com criança, né? Assim, é algo que mexe um pouco com o emocional, né? Você, enquanto profissional ou não da área, né, muitas vezes tem-se aquela ideologia de que o profissional da saúde ele é frio. Por quê? Não é que seja frio, é porque nós, devido aos treinamentos e à experiência de vivência e de atendimento,
nós adquirimos uma resistência para que, e também a destreza de manter o controle diante das situações, porque nós somos o socorro. Então imagina aí, você é o socorro e você é desesperado. Então é isso que acontece muitas vezes, é tido ou conhecido, que é normal, né, pela população, de que são profissionais, são frios, como se diz no popular, não sei na sua região como diz, como se chama. Né? Dizer frio é porque a gente não expressa algumas emoções diante dos atendimentos. Até porque em treinamentos a gente passa por isso, para que isso não aconteça. Por quê? Porque nós temos que passar segurança, ainda mais segurança, para o nosso paciente dentro do atendimento. Então essa criança aos 6 anos de idade, e ela sofreu de uma síndrome. Essa síndrome ela é conhecida como ossos de vidro ou ossos de cristal. É uma síndrome que ela ocasiona fragilidade, né, de forma direta aqui para vocês. Ela ocasiona fragilidade óssea. Então a criança, né, a pessoa, o indivíduo que é portador dessa síndrome, ele, no caso da criança, tem os cuidados são redobrados. Né? Porque em algum movimento pode acontecer, cada um vai ter sua intensidade, né, da síndrome, mas movimentos bruscos é algo que pode ocasionar de imediato uma fratura em algum dos ossos, né? Seja braço, qualquer osso. Essa criança específica, só eu fiz o atendimento a ela, né, 3 vezes com fratura no fêmur. Né? O fêmur é o osso da perninha, da coxa. Né? Então, 3 vezes nós fizemos, só comigo foi 3 vezes o chamado para prestar atendimento a essa criança. Então, assim, é um cenário com uma situação bem delicada, né? A criança vai referir bastante dor. Se torna delicado o cenário por conta do ambiente, né? Principalmente, e aí vem, o ambiente influencia bastante, mas a criança, por ser criança, né, juntamente ali com o ambiente, então se tornava bastante crítico, né? Assim, aquela tensão emocional diante desse atendimento. Então, como eu tenho falado anteriormente, o que chamava a atenção no momento foi exatamente, no cenário, era exatamente o descontrole por parte das pessoas e dos profissionais que faziam parte da instituição. Né? Então, por ter passado alguns momentos desses, alguma situação dessa, eu refleti um pouco, né? E fiquei bastante pensativo, né, por conta daquele cenário de pânico. Então, o que foi que eu decidi? Eu decidi realizar um treinamento com os profissionais daquela instituição para que pudesse, através do conhecimento que fosse repassado para eles poder conduzir, caso acontecesse de novo, até porque era muito susceptível, né? Por se tratar de uma criança. Criança é criança, então não é porque criança é danada. Nós somos criança e criança é elétrica, ela tem muita energia, ela gosta de brincar, ela quer brincar. Independente de algo que venha me impedir, ela quer brincar, quer extravasar, gastar energia. Então realizei o treinamento com os profissionais para que eles pudessem ter um pouco mais de segurança se caso acontecesse novamente um imprevisto, né? Não só com aquela criança específica, que foi o que nos chamou mais a atenção, mas caso acontecesse algum outro imprevisto com qualquer outra criança, né? Outro aluno da instituição. Realizei o treinamento com os profissionais e o que me chamou a atenção durante o treinamento foi o que mais os professores e os colaboradores da instituição relataram foi exatamente o pânico, né, como eu tinha falado, a insegurança, a falta de conhecimento de o que fazer diante daquela situação. Naquele momento, nós trabalhamos bastante a questão, principalmente do controle emocional diante do cenário, né, se caso acontecesse. Posteriormente, nós realizamos alguns treinamentos práticos, simulando algumas situações. Mas não só aquilo acontecia rotineiramente na escola, né? Não só aquela criança. Né? Aquela criança ela foi, né, o menininho lá com a síndrome, a criança com essa síndrome, se alguém aí, algum professor estiver assistindo agora, se você tem algum, dentro do seu quadro de alunos aí, já se deparou com uma criança que tem essa síndrome, que é popularmente conhecida como ossos de vidro ou de cristal, essa síndrome, ela
também pode ser conhecida como a osteogênese imperfeita. Relata aqui pra gente nos comentários, se você tem alguma criança, tem algum aluno seu que sofre dessa síndrome, que é portador, na verdade, dessa síndrome, certo? E, como eu estava falando, né, voltando, não só relacionado a essa criança específica, mas a essa situação específica, que no caso dessa criança era fratura óssea, né, mas também foi relatado desmaios, também crises convulsivas, aconteceu algumas vezes, e também alguns traumas, como pancadas, cortes, raladuras, e isso tudo foi trabalhado. Né? E nós produzimos um material na época e distribuímos para a escola um materialzinho bem didático, com o que fazer e o que não fazer diante de algumas situações. Então preparamos e deixamos na escola para que servisse de material de apoio, né? De estudo também. Tirar dúvidas, é muito importante você ter um material desse. Então fizemos alguns momentos de prática. E isso, o positivo disso tudo, qual foi o positivo, né? A partir desse treinamento, a partir dessa partilha, né? Na verdade, de conhecimento, nós fomos acionados outras vezes, outros colegas meus foram outras vezes, não especificamente só para essa criança. Como eu falei para vocês, é um público que também é um público que está muito suscetível a sofrer algum tipo de acidente. Então, o serviço de urgência é muito acionado, né, para prestar os atendimentos. Mas o interessante, o ponto positivo desse momento nosso lá, foi que nas outras vezes que fomos acionados, ao chegar na escola, o cenário já era totalmente o oposto daquele antes dos profissionais terem o conhecimento. Impressionante o quanto houve uma mudança brusca com relação a isso. Porque houve, inclusive, só em manter a calma, você consegue agilizar o processo de solicitar o serviço de urgência, o serviço para prestar atendimento, né? Então isso já foi extremamente positivo. A calma no cenário, né, a calmaria, né, o controle emocional naquele momento, já gerou confiança para o professor, para o profissional da escola. Então ele manteve a calma e conseguiu agilizar o processo de solicitação de atendimento, né, por parte do serviço de urgência, né. Então quando a gente chegava no cenário, não só eu, mas como os colegas, serviu bastante de estudo também na época para a gente. Então a gente sempre relatava, fazia relatos das experiências vivenciadas, não só nessa escola específica, mas nas outras também. Nós fizemos um trabalho um pouco mais amplo, né, na época. Então, chegava no cenário totalmente diferente, um cenário mais calmo, mais tranquilo. Consequentemente, o atendimento fluía de uma forma mais eficaz, com mais qualidade, por agilizar ainda mais o processo de solicitação, chama a ligação, né, para o serviço de emergência. O serviço chegou com muito mais rapidez também, porque no pânico, no desespero, você não consegue, às vezes, manter o controle e conseguir efetivar ali uma ligação, passar a informação correta, e é isso. Então, o treinamento foi muito eficaz. Para trazer o que para os professores? Trouxe confiança, segurança para os professores. Então, se depararam com um cenário que foi observado isso. Se depararam novamente com algumas situações que era necessário prestar primeiros socorros, e, através de conseguir manter a calma ali, eles agilizaram todo o processo de atendimento. Outro ponto interessante é que, independente não só do serviço, né, não só de acionar o serviço, mas o interessante que nos chamou a atenção também foi que em algumas situações até iniciaram, né, que foi correto, inclusive é repassado dentro dos treinamentos, né, iniciaram os procedimentos de primeiros socorros ali imediatos. Então, enquanto um colega solicitava o serviço, outros 2, 3 colegas, né, já agilizavam o processo, né, de atender aquela criança, o seu aluno, prestar o atendimento de primeiros socorros. Para que isso? Isso é muito importante, né, esse atendimento. Então, você com conhecimento prévio, conhecimento básico de primeiros socorros, você já inicia os procedimentos ali que são cabíveis para você com o seu conhecimento, né? Nos treinamentos é tudo especificado. O que salva vidas, exatamente o que salva vidas é o conhecimento. Né? Não é você ter 10 anos de serviço, 10 anos dando aula, não. De primeiro socorro não é isso que vai salvar a vida, é o conhecimento. Não é só a vivência, na verdade, de ter que trabalhar no serviço de urgência e emergência, é o que você vai conseguir salvar vidas, não. Você vai conseguir salvar a vida através de conhecimento. Então, agilizou-se ali o processo de atendimento, realizou alguma técnica que foi necessária
seja em situação de desmaio, que tem lá técnicas específicas, seja em situação de um corte, de uma raladura, não, escoriação no caso, um sangramento, algum tipo de pancada, necessitou lá imobilizar a perna, o braço, o que foi, o que seja. Então, pra gente foi assim uma missão, né, que nós, na época, né, traçamos, realizamos o treinamento para a gente conseguirmos alcançar ali o êxito que foi proporcionar o conhecimento para que esse conhecimento fosse revertido em uma qualificação no atendimento de primeiros socorros por parte dos professores, principalmente. A gente fala muito dos professores porque é o público principal, né? Porque o professor ele está diretamente ao lado do seu aluno, né? Mas isso se estende a todos os profissionais que fazem parte da escola, né? Da instituição, não só apenas para os professores. Então, essa foi a parte positiva diante desse cenário, dessa experiência, né? Deu para notar a quantidade de benefícios que foi ocasionada devido a um treinamento específico que nós fizemos, né, que foi proporcionado para os professores e para toda a equipe da escola, e nós tivemos um resultado gratificante, né? Foi o que proporcionou alegria, né, para a gente, foi o que nos proporcionou ainda mais vigor, focar nesse ramo, porque nós fomos percebendo, né, ao longo dos treinamentos, que o mínimo de conhecimento possível ele era extremamente importante para que o professor ele pudesse, ali diante do seu cenário no ambiente de trabalho, ele poder intervir se caso acontecesse algum imprevisto no primeiro socorro, tá? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? Um relato de uma experiência que foi muito gratificante e para mostrar para vocês o quanto é importante. Até eu gosto de fazer alguns exemplos, né? Você faça uma avaliação, você que está me assistindo agora, faça uma avaliação de você hoje, com o conhecimento que você tem, de acordo com seus treinamentos, cursos específicos na sua área, com você alguns anos atrás, seja 2, 3, 5 anos ou mais anos atrás, sem ter esse conhecimento. A segurança que você tem hoje em ministrar a sua aula, né? A segurança que você tem hoje em realizar qual for a sua tarefa, né? Realizar depois de ter adquirido determinado conhecimento. Então, do mesmo jeito, se aplica aos primeiros socorros. Imagina aí você não se deparar com uma situação que seja necessário você prestar algum atendimento de primeiro socorro e você não saber. Isso vai ocasionar insegurança, né, para você, e essa insegurança vai ocasionar um momento, uma situação de estresse. O estresse que eu falo é o estresse de que você não consegue, um pânico, né? É isso que eu falo, não é um estresse de preocupação, assim, de preocupação com o excesso de trabalho, não. Estresse é exatamente por não saber o que fazer dentro daquela situação. Então, olha o quanto foi importante. Isso aí foi algo que nós vivenciamos e aplicado, foi na prática, teve toda a sua positividade após esse conhecimento que foi compartilhado. Então, extremamente importante para que torne você, professor, um professor mais seguro e confiante para agir com segurança, logicamente, né, e eficácia diante de uma situação que necessite prestar primeiro socorro, uma situação de imprevisto que possa acontecer dentro da sua escola, seja ela qual for. E é isso. Agradecer demais a vocês mais uma vez por ficar comigo até aqui. Gostaria de pedir a vocês que puderem se inscrever aí no canal, compartilhar essa informação, são informações importantes, extremamente importantes eu considero, né? Primeiros socorros, conhecimento prévio mínimo, salva vidas. Curte aí, comenta, fica à vontade, compartilha, se inscreve no nosso canal, vai ajudar bastante ao YouTube aí, tá levando essa informação para mais pessoas. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.